Olá, meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Estou passando aqui para deixar uma reflexão bíblica de um assunto extremamente importante e interessante para os dias que nós estamos vivendo. Quero tomar aqui com vocês um texto bíblico que está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. O versículo é o 6, e o 7 e o 8, que diz assim: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema, que seja uma maldição. A questão que Paulo está trabalhando aqui é uma rápida mudança que aconteceu dentro da fé cristã na região da Galácia, no que diz respeito aos princípios da fé cristã, que diz respeito aos princípios fundamentais e elementares que regem a vida dos cristãos em Cristo Jesus, daqueles que servem a Cristo e acreditam na pessoa de Jesus e no seu evangelho. Paulo percebe que na igreja, ou nas igrejas que estavam na região da Galácia, havia ocorrido mudanças drásticas, mudanças que eram, na verdade, influência de terceiros que haviam, de certo modo, adentrado no território entre os cristãos, trazendo um ensino contraditório àquilo que é o evangelho de Cristo. E Paulo diz que eles, de forma muito rápida, se deixaram levar e acabaram passando do evangelho de Cristo para um outro evangelho, que ele acaba fazendo uma retratação e dizendo que na verdade não é outro, mas é o evangelho de Cristo de certo modo transtornado, distorcido por algumas pessoas mal intencionadas que havia nos seus dias. Pensando nesta fala do apóstolo Paulo, eu quero levá-los a refletir sobre o evangelho que estamos vivendo hoje e o evangelho bíblico. Será que nós estamos de algum modo vivendo um outro evangelho ou saindo das diretrizes daquilo que é o evangelho de Cristo? Por acaso, será que estamos de algum modo transtornando ou vivendo um transtorno daquilo que é o verdadeiro evangelho de Cristo? Então, para isso, eu quero trazer uma reflexão com base em algumas passagens do texto do Novo Testamento que mostra com clareza como era a igreja primitiva, e assim podemos observar a realidade presente do que estamos vivendo. Primeiro ponto: a fé comunitária. A fé proposta na Bíblia, a fé vivida pela igreja primitiva, é uma fé comunitária. O que é a fé comunitária? Aquela fé que as pessoas que acreditam, que se aderem a esse crer, eles se tornam uma comunidade, se tornam um grupo de pessoas que vão ter suas reuniões, sua convivência, suas celebrações, enfim, vão ter uma comunidade de pessoas vinculadas ali pela fé. Vejamos, por exemplo, Atos 2, versículo 44, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2 e 46 diz que eles estavam sempre juntos no templo e nas casas. Então veja como que essa fé era uma fé que eles estavam sempre em conjunto, sempre em reunião, sempre unânimes ali e frequentando o templo, o local de oração, de adoração. Então era uma fé comunitária. Essas reuniões muitas vezes aconteciam em casas, como é o caso de 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo 26, fala sobre o ajuntamento, né? Está falando sobre essa questão de ajuntar, de estar presente, de estar junto. Vamos ver esse texto, 1 Coríntios 14, 26. Vamos tomar pelo menos esse aqui. Os textos de Atos já são bem conhecidos e eu quero evitar ler muito para questão de tempo. Atos 14 e 26, diz: que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? E aí ele vai dizer, cada um tem salmo, enfim, doutrina, pregações. Então, está falando sobre esses ajuntamentos que eram comuns na igreja. Isso fazia parte do cotidiano da igreja. Às vezes eles se reuniam em casa, como é o caso de Atos capítulo 12, versículo 5 e versículo 12, que fala sobre a reunião dos irmãos para a oração na casa de Maria, mãe de João Marcos. Romanos capítulo 16, versículo 5, diz que na casa de Priscila e Áquila havia uma igreja, havia um local de reunião. Colossenses 4 e 15 diz que na casa de Ninfa também havia uma casa de reunião, a igreja que estava na casa de Ninfa.
Filemão, capítulo único, né, versículo 2, diz que na casa de Arquipo também tinha uma igreja, tinha um local de reunião. Então as reuniões faziam parte da vida da igreja primitiva. Estar junto, estar reunido, participar de reunião, se congregar, se ajuntar, ter essa vida em comunidade é a característica da igreja primitiva. Então, quando eu falo sobre mudanças e transtornações do evangelho, isso tem sido mudado por uma fé individualista. Essa fé comunitária tem sido trocado atualmente por uma fé individualista, onde eu sou crente em casa, eu não preciso congregar, não preciso fazer parte da igreja, não preciso estar ligado à fé, eu não preciso ceiar, eu não preciso fazer parte da comunidade de fé. Então veja que essa é uma das características da igreja primitiva que vem sendo trocado, a fé comunitária por uma fé individualista. Outro ponto da fé que também vem sendo muito trocado é a questão da liderança, a ordem na igreja, a organização da igreja. Quando nós vemos desde lá de Mateus 16, versículos 18, que Jesus fala com Pedro sobre as chaves, a liderança da igreja sendo entregue, a organização onde seria ligado e desligado pessoa. Então veja que a igreja, desde os seus primórdios, ela trabalha a questão da organização. Conforme 1 Coríntios 13:40, tudo se faça com ordem e com decência. Então a igreja, ela sempre teve a ideia de organização, a ideia de ordem. Para isso, havia os líderes na igreja. Nós temos um exemplo disso em Tito, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo fala: Tito, por essa causa eu te deixei em Creta para você colocar as coisas em ordem, e de cidade em cidade você estabelecer presbíteros. Então a ordem da igreja, a ordem do culto, a ordem no sentido de liderança para manter a organização da igreja, sempre fez parte da igreja primitiva. A obediência e sujeição também à liderança da igreja, como é o caso de Hebreus 13:17, que diz: obedecer aos vossos líderes, aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pelas vossas almas, também sempre fez parte da vida da igreja. Tanto o existir a liderança, como a obediência e submissão. A outra coisa, a questão dos pregadores estar submisso às lideranças instituídas da igreja, cumprir a sua missão como pregadores, como missionários, debaixo de sujeição e de envio da igreja, também sempre fez parte. Por exemplo, Romanos 10, verso 15, como pregarão se não forem enviados? Paulo e Barnabé, quando vai sair para viagem missionária, exemplo da primeira viagem missionária deles, em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, diz a Bíblia que a igreja orou por eles, impondo sobre eles as mãos, despediram eles para o trabalho missionário. Então isso é ordem, isso é organização. Uma igreja que tem organização, que tem uma liderança e que há uma subordinação a essa liderança. E que essa liderança recebe obediência e sujeição por parte dos liderados. Isso faz parte da igreja. Outra questão, a banalização das tarefas ministeriais. Também, assim como a igreja tem os líderes eles desempenham as suas tarefas específicas, como é o caso de ungir pessoas, Tiago capítulo 5, versículo 14, que o texto recomenda que quando houver essa necessidade, que chame os presbíteros. E esses pontos também vêm sendo banalizados. Hoje, pessoas não crentes têm óleo ungido em casa e fazem as unções de parede, de televisão, unge gato, sapo, cachorro, vaca. Então veja como que houve uma banalização. Então, essa questão da organização da igreja, da liderança, da obediência, da submissão, tudo isso vem sendo trocado por um pastoreio individualista. Como disse Judas no capítulo único e o versículo 12 da sua carta, ele fala sobre aqueles que pastoreiam a si mesmo. São pessoas que pastoreiam a si mesmo. É a realidade que nós vivemos hoje, onde as pessoas não querem ter uma liderança, não querem ter a subordinação, não querem ter submissão, não querem viver debaixo de regras e de ordem, um mundo onde que filhos não querem obedecer pai, alunos não querem obedecer professor, e quando chega na igreja também membros não obedecem pastor. Então veja que a característica da igreja primitiva é a organização, é liderança, é submissão, é regras, e aí vem sendo trocado por um pastoreio individualista, onde cada um pastoreia a si mesmo, ninguém quer prestar obediência, quer prestar submissão. Então veja como que há um transtorno no verdadeiro evangelho de Cristo. Outro ponto do evangelho que vem sendo transtornado é a questão do amor. O amor é a característica primária do evangelho de Cristo, conforme está em João 13, versículo 35. Conhecereis que sois meu discípulo pelo amor, se vos amardes uns aos outros. Então o amor, que é uma característica primária da igreja, também vem sendo
substituída, essa parte tão importante do Evangelho de Cristo vem sendo transtornado. O amor que ajuda os necessitados, que socorre os que precisam, como está em Atos capítulo 4, versículo 34 e 35, que diz que na igreja primitiva ninguém tinha necessidade porque as pessoas repartiam os seus bens e atendiam a necessidade de todos. Tiago capítulo 2, versículo 15 e 16, diz que se você vê um irmão precisando de alguma coisa e dizer vai em paz e não der o que ele precisa, não adiantou de nada. Primeira carta de João capítulo 3, versículos 17 e 18, João vai dizer que nós não podemos amar de palavra, mas com obras, e que se nós ver o nosso irmão tendo necessidade de cerrar o coração, o amor de Deus não está em nós. Veja que esse amor, ele vem sendo trocado pela comercialização das coisas sagradas, conforme diz Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, onde ele diz que falsos líderes transformarão a igreja em comércio, por ganância farão de vocês negócios com palavras fingidas. Então o verdadeiro amor vem sendo trocado por um evangelho de dinheiro, um evangelho de pix, um evangelho de voto, um evangelho de tanta coisa, onde tudo para você receber e alcançar e ter enfim, você precisa fazer um pix, você precisa fazer um voto, você precisa colocar dinheiro. O dinheiro se tornou praticamente uma característica número 1 da evangelização por parte de muitas pessoas na atualidade. Isso é transtornar o verdadeiro evangelho de Cristo. É mudar as verdadeiras características daquilo que é o evangelho. E por fim, vou falar sobre um último ponto, que é a questão da santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade, que é muito bem trabalhada dentro do Novo Testamento, nós temos, por exemplo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Nós temos, para não ser amigo do mundo, Tiago 4 e 4, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós temos, não vos conformeis com esse mundo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós temos outro texto interessante, não participar da mesa do diabo. Não podeis ser participante da mesa de Deus e a mesa do diabo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Outro versículo importante: não andar como andam os demais gentios na vaidade desse mundo. Efésios capítulo 4, versículo 17. Saber a forma correta como devemos andar e nos comportar para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Todos esses textos que falam de santidade, que é uma característica da igreja primitiva, vem sendo trocado por uma graça descompromissada, uma graça que te salva, que você está salvo e que já foi, não precisa obedecer nada, não precisa fazer nada, você simplesmente crê e morreu a nota e já está tudo certo. Conforme diz Tiago no capítulo 2, versículo 10, crês tu em Deus? Fazes bem, o diabo crê e estremece. Ou seja, simplesmente uma fé que não produz obra, como diz Tiago 2 e 26, a fé sem obras ela é morta. Então, a santidade, que é uma característica da igreja primitiva, vem sendo trocada por uma graça, que é chamada de graça barata, graça descompromissada, um evangelho que não tem compromisso, que não tem regra, que não tem limite, que você não tem que seguir nada, não tem que fazer nada, e que quando você quer fazer alguma coisa, você é santarrão, você é legalista, você é fariseu, enfim, você é qualquer coisa de menos um verdadeiro cristão. Então eu volto para as falas de Paulo. Estamos em outro evangelho? Ou estamos em um evangelho transtornado? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe.